Mas o que você ainda carrega e que tantas outras mulheres carregam em silêncio é a dúvida cruel de que talvez o próprio corpo tenha se tornado um obstáculo para a vida. Doutora Carol, meus filhos existiram, mesmo que ninguém os tenha visto. A primeira vez, eu só lembro do sangue. Veio no meio da tarde, quando eu tinha acabado de comprar um macacão de algodão claro, cheio de bichinhos. Eu pensei que fosse só um susto, mas quando a médica confirmou, eu sorri por fora e desabei por dentro. A segunda vez veio sem dor, sem aviso, só o silêncio no ultrassom, aquele silêncio que parecia gritar. Eu não chorei ali. Esperei o elevador, esperei o carro, esperei a casa estar vazia. E então, desabei. A terceira, eu nem queria mais tentar, mas meu corpo insistia. Meu coração ainda dizia, vai, que agora dá certo. Mas durou pouco, durou menos do que as lembranças. Depois disso, vieram os exames, os palpites, o cansaço emocional de ter que parecer forte o tempo todo. Até que um dia, depois de anos sem respostas, ouvi a palavra que nunca ninguém havia dito. Hashimoto. E aí, tudo fez sentido, mas também doeu mais ainda. Porque saber que o próprio corpo, inflamado em silêncio, pode ter confundido meus bebês com algo a combater. É um tipo de dor que não cabe no vocabulário, doutora Carol. Eu fui mãe 3 vezes. 3. E não tenho nenhuma foto, nenhum nome oficial, nenhuma lembrança que o mundo aceite como real. Mas eu lembro dos sonhos, dos prazos do primeiro ultrassom, do medo irracional de ir ao banheiro, do som que eu queria ouvir e não veio. Doutora Carol, depois de tudo isso, ainda existe algum caminho? Ou o meu corpo virou uma casa onde os sonhos não conseguem permanecer? Me diga com a verdade que conforta, não com a verdade que condena, porque hoje é só com a esperança que ainda consigo conversar. Ana. Ana, você perdeu 3 gestações e com elas perdeu planos, datas, nomes que talvez nem tenha dito em voz alta. Mas o que talvez ninguém tenha reconhecido ainda é que além das perdas, você atravessou 3 lutos. Lutos reais. Mesmo sem corpo para velar, mesmo sem uma certidão que reconheça, mesmo sem espaço no mundo para sofrer em paz. E isso já seria demais para qualquer coração. Mas o que você ainda carrega e que tantas outras mulheres carregam em silêncio é a dúvida cruel de que talvez o próprio corpo tenha se tornado um obstáculo para a vida. É nesse ponto que muitas chegam até mim, exaustas, culpadas e invisíveis para o sistema. Mas agora, Ana, você tem um nome para essa dor, doença de Hashimoto. E eu quero te explicar com todo o cuidado o que isso significa. A doença de Hashimoto é uma condição autoimune. Ela faz com que o sistema imunológico ataque a própria tireoide, uma glândula pequena, mas vital, que regula o metabolismo, o ciclo menstrual, a ovulação, a implantação do embrião e o equilíbrio hormonal durante a gestação. O problema é que muitas vezes os exames de rotina mostram um TSH normal, mas nos bastidores do corpo a inflamação já está acontecendo, em silêncio, gerando instabilidade hormonal, alteração da receptividade uterina, em alguns casos, uma resposta imunológica que diminui a continuidade da gravidez.
Estudos apontam que a presença de anticorpos pode dobrar até triplicar o risco de aborto espontâneo, mesmo em mulheres com função tiroidiana aparentemente preservada. E o mais duro, muitas mulheres passam por 2, 3, 4 perdas antes que esses exames sequer sejam solicitados. Essa ausência de investigação machuca, mas também adia soluções que hoje a ciência já tem. E eu quero te dizer com toda a responsabilidade do mundo: há caminho, há protocolo e há esperança. Quando diagnosticamos Hashimoto em pacientes com histórico de perdas gestacionais, o cuidado muda. Passa a ser preventivo, preciso e profundamente individualizado. E o que fazemos? Mantemos o TSH ideal abaixo de 2,5 antes mesmo da concepção. Monitoramento dos anticorpos, antitireoglobulina, anti-TPO. Otimizamos o terreno com nutrientes essenciais para a regulação imunológica e hormonal, como vitamina D, zinco, selênio. E, quando necessário, incluímos imunomoduladores ou anticoagulantes em protocolos personalizados. Mas isso, Ana, é só uma parte. A outra parte é cuidar de você, do seu tempo, do seu medo, da sua coragem que insiste em continuar, mesmo depois de tanta ausência. Você ainda pode ser mãe. Mesmo com Hashimoto, mesmo com medo, mesmo com dias em que o corpo parece não te acompanhar. Mas a fertilidade não floresce sob ataque. Ela floresce no acolhimento, no ambiente interno que diz: você pode parar de lutar. Seu corpo não está te sabotando, ele só está te pedindo paz. Paz para respirar, paz para se regular, paz para, enfim, ser casa para uma nova vida. E se você quiser, eu caminho com você nessa reconciliação. Com carinho, Doutora Carol.